Nessa aula de hoje, vou apresentar para vocês alguns conceitos de edição de objeto, de escalonamento e de extrusão. Então, vamos lá. Primeira coisa é você abrir o Blender e ter o cubo adicionado à sua cena. Vamos trabalhar aí com um cubo, tá? O que eu vou fazer aqui com o cubo? Eu vou entrar no modo de edição. Esse modo de edição me permite fazer algumas modificações nesse meu cubo. Do jeito que ele está, eu consigo apertar a tecla S para escalonar e consigo rotacionar com a tecla R, consigo mover com a tecla G. Só que eu não consigo fazer edições nos vértices, nas arestas. Então é isso que a gente vai trabalhar nessa aula de hoje. Se eu apertar com o cubo selecionado, com ele selecionado igual está aqui, com essa borda laranja. Se eu apertar o Tab no meu teclado, ele muda um pouco essa seleção. Você pode perceber que nós conseguimos ver de forma mais clara os vértices, que são... O vértice é a união das arestas, é onde as arestas se encontram. Então, nós temos os vértices, são esses quadradinhos aqui nas pontas, e conseguimos ver também as arestas, que são essas linhas retas aqui, formando um cubo. Então, com isso, nós conseguimos trabalhar a edição dele. Por exemplo, posso apertar minha tecla A para tirar a seleção de tudo. Se eu apertar minha tecla A duas vezes, eu tiro a seleção de tudo. Ou se eu apertar a tecla Alt A, também tira a seleção. Se eu apertar somente a tecla A, do jeito que está aqui, ele seleciona. Tá? Eu quero tirar a seleção. Aperto a tecla A duas vezes ou aperto a tecla Alt A, que também tira a seleção do cubo. Nesse caso aqui, eu não seleciono os demais elementos. Se eu apertar a tecla A, a gente viu no vídeo anterior, que eu selecionava todos os elementos da cena. Nesse caso aqui não. Como eu estou no modo de edição do cubo, estou trabalhando somente com o cubo, eu apertando a tecla A para selecionar, eu seleciono todos os vértices do cubo, todas as arestas. Os demais objetos que estão fora dele não têm relação, não são selecionados. Tá? Então o que eu posso fazer? Eu posso apertar a tecla B para me criar uma caixa de seleção. Então eu posso clicar, segurar e arrastar para me selecionar alguns vértices que estão dentro dessa caixa. Apertando Alt A ou duas vezes a tecla A, eu tiro a seleção deles. Se eu apertar a tecla C, ele me traz um outro modelo de seleção, como se fosse um círculo mesmo. E aí se eu clicar, segurar e arrastar, eu vou selecionando cada um desses vértices. E aí eu selecionando os 4 vértices de cada face, eu tenho a face inteira selecionada. Vamos imaginar que eu queira desselecionar algum desses vértices. Como que eu faço? Eu seguro o scroll do mouse, aquele botão central ali, e passo sobre o vértice, e ele tira a seleção. Então, perceba que eu tenho 3 vértices selecionados nessa face, então a minha face não está selecionada. Já a face superior, ela está inteira selecionada. Por quê? Porque eu selecionei os 4 vértices. A partir do momento que eu selecionar o último vértice dessa face, eu consigo ter ela selecionada também. As demais não estão selecionadas, porque os vértices não estão todos selecionados. Então, essa forma de seleção também é bastante interessante para poder trabalhar. Eu consigo trabalhar também utilizando vértices, que é igual eu estou fazendo aqui. Posso clicar com o botão direito em cima, posso clicar com o botão esquerdo em cima dos vértices, para poder selecionar individualmente cada um deles. E eu aperto a tecla G, eu consigo movimentar o vértice. Se eu apertar o G e um eixo, o X por exemplo, eu consigo movimentar o vértice naquele eixo. Isso vale para qualquer um dos eixos. Tá? Eu consigo rotacionar também, só que para o vértice isso não faz muito efeito, mas também dá para fazer. Se for um objeto com mais de uma face, você já consegue trabalhar. O vértice, como ele é 1D, só tem uma dimensão, você não consegue trabalhar essa questão de rotação. Você não vê o resultado, você não consegue ter visão desse resultado. A gente pode fazer o seguinte também, posso mudar minha seleção para arestas. Ao invés de selecionar vértices, eu seleciono arestas. Aí eu consigo selecionar a aresta do cubo. E aí eu consigo movimentar apertando a tecla G, qualquer um dos eixos que eu quiser. E aqui eu consigo fazer a rotação. Percebo que aqui eu consigo ver um efeito de rotação. Posso também trabalhar com face. Quero selecionar por face. Ao invés de ficar selecionando vértice por vértice para poder selecionar aquela face inteira, eu simplesmente clico em uma das faces agora e eu consigo selecioná-la. E aqui eu consigo movimentar também essa face inteira. Então dá para trabalhar nesse formato. Uma outra coisa que podemos fazer também é trabalhar com escalonamento. O que é escalonar? Escalonar é você criar um novo grupo de faces, criar uma nova parte daquele objeto.
Então, por exemplo, eu vou voltar para a minha seleção de vértices aqui. Pode ser tanto utilizando face quanto aresta. Por exemplo, aresta. Se eu deixar selecionada a aresta e apertar a tecla E de extrusão, eu consigo criar uma nova aresta dessa aqui. Consigo criar uma nova face, na verdade, utilizando essa aresta. Só que eu quero escalonar o cubo inteiro. Quero criar uma nova parte desse cubo. Então eu prefiro usar o vértice. Eu vou selecionar os vértices superiores aqui. Para tirar essa seleção, que fica em círculo, basta clicar com o botão direito do mouse, essa seleção some. E agora eu aperto a minha tecla E de extrusão. E aí automaticamente ele já puxou para o meu eixo, o eixo Z. Mas eu poderia fazer essa extrusão em qualquer eixo, X ou Y. Só que como eu quero fazer uma extrusão, criar uma nova parte desse meu objeto para cima, então eu tenho que utilizar o eixo Z. Então, se eu der um clique, né, depois que eu selecionei a posição onde eu quero que essa minha nova extrusão fique, eu dou um clique com o botão esquerdo do mouse e fica fixo ali essa nova extrusão. Perceba então que o nosso cubo agora ele está dividido em dois, né? Tem duas partes. Não estão exatamente do mesmo tamanho, mas ele possui duas partes. E eu posso fazer novas extrusões. Por exemplo, se eu quiser fazer mais uma extrusão, eu posso. Eu clico para fixar. E aí eu posso fazer o seguinte, eu posso apertar a tecla G e movimentar no eixo X, por exemplo. Posso movimentar minha extrusão no eixo X. E aí eu posso criar uma nova extrusão, movimentar no eixo X, só que agora para o lado ao contrário. Consigo, por exemplo, rotacionar esses meus vértices. Vou rotacionar no eixo Y. Consigo fazer uma rotação. E aí eu consigo... Deixa eu rotacionar mais uma vez aqui, mais um pouco. Consigo criar uma nova extrusão. E aí eu consigo, de repente, iniciar a criação de uma figura. Né? Eu consigo criar uma figura aqui, bem simplificada, mas começa a ter já uma forma de figura, um objeto. Se eu der mais algumas extrusões aqui, deixa eu fazer mais uma rotação. Uma extrusão. Rotacionar mais um pouco no eixo Y. Fazer mais uma outra extrusão. Eu já começo a criar uma figura. Não é exatamente um ponto de interrogação, mas começa a ter uma forma de um ponto de interrogação. É só para você entender o que é possível fazer aqui com algumas extrusões. Lógico que dá para criar sim um ponto de interrogação, se eu quiser. Dá para fazer direto por texto, o Blender tem a função de você digitar texto. E se você quiser modelar um ponto de interrogação, por exemplo, você consegue. Aqui a ideia não era modelar um ponto de interrogação, objeto que foi tomando uma forma semelhante, por isso que eu fiz essa analogia. Mas através de algumas extrusões, né, agora eu aperto a tecla Tab novamente, aí eu volto para o modo objeto, saio do modo de edição. E aí eu consigo ter meu objeto completo aqui, sem as divisões, né, consigo trabalhar com ele aqui certinho. Se eu apertar Tab novamente, eu volto para o modo de edição. E aí eu posso, por exemplo, selecionar alguns vértices e movimentar eles, fazer alguma modificação, fazer alguma rotação, alguma coisa. Eu posso movimentar aqui, rotacionar para poder modificar um pouco a curvatura dessa figura. Posso, por exemplo, selecionar os vértices aqui, tirar a seleção desses aqui, e posso aumentar um pouco, né? Aumentar um pouco o escalonamento, posso fazer esse escalonamento. Se eu apertar minha tecla Z do teclado, ele muda para mim a visão da minha cena. A visão que eu estou atualmente é a visão sólida, é essa aqui, consigo ver os objetos de forma sólida. Se eu apertar se eu apertar aqui no renderizado, ou digitar o número 8 no meu teclado, eu já começo a ver o meu objeto de forma renderizada. Só que não tem nenhuma textura aplicada, não tem nada, por isso que ele está todo acinzentado. Então tem que trabalhar essa parte. Se eu apertar a tecla Z novamente e selecionar aqui previsão de material, eu vejo o meu objeto renderizado também, só que uma previsão do material que ele possui. Como ele não possui nenhum tipo de material, nenhum tipo de textura, ele ficou todo branco. Mas se tivesse uma textura aplicada, você poderia ter uma noção de como que ficaria uma preview, uma previsão dessa textura, e não o objeto renderizado de fato. Se eu apertar a tecla Z, eu vejo esse wireframe, que é a visão aramada. Isso aqui é muito utilizado. Essa visão aramada você consegue ver o objeto em todas as perspectivas. Você consegue ver ele, todos os vértices, todas as arestas, você consegue ver como se ele estivesse transparente. Isso facilita o seu trabalho. Por exemplo,
vamos voltar, apertando a tecla Z, para a visão sólida. Se eu, por exemplo, quiser selecionar, eu quero selecionar todos os vértices aqui, ó, dessa região. Um exemplo. Eu teria que ficar rotacionando a minha câmera para poder conseguir selecionar. Se eu mudar para a minha visão aramada, eu posso agora selecionar todos eles de uma única vez, apertando a tecla B para criar essa caixa de seleção, ou às vezes usando a tecla C para selecionar também através desse círculo. Lembrando que esse círculo, se eu rodar o scroll do mouse, eu consigo aumentar ou diminuir o tamanho dele também. Tá? E assim eu consigo ver de forma mais fácil, selecionar, trabalhar de uma forma mais fácil com arestas e vértices. Você consegue também nessa cena aqui, por exemplo, adicionar mais objetos. Você pode vir aqui em ADD, você pode vir aqui em Mesh, e você pode adicionar um cone, por exemplo, você consegue adicionar outras figuras aqui. Ou você pode apertar a tecla F3 no seu teclado e digitar, por exemplo, cubo, em inglês, né? Cube. E aí aparece, para você criar um novo objeto, você dá um Enter e aparece o cubo aqui na cena. Então é possível fazer isso. E aí você consegue, simplesmente apertando a tecla F3, você pode digitar alguns comandos, digitar algumas coisas aqui, e você consegue trabalhar com isso. Só que esse nosso cubo, eu criei ele vazio, então por isso que só estava aquela visão aramada. Eu tenho que criar a mesh, que é a malha do cubo. E aí eu consigo ter o cubo bonitinho, já com a malha, tudo certinho. Então tem que ser sempre a mesh. Uma outra forma também é apertando a tecla Shift A. E aí você tem esse atalho para você poder também criar os objetos. Da mesma forma como a gente viu lá em cima. Tem essa cabeça de macaco aqui também, que ela vem acompanhando o Blender desde quando ele surgiu a primeira versão. Aí a gente consegue brincar muito com esse objeto, pintar, fazer diversas coisas. Então, para esse vídeo seria basicamente isso, trazer essa noção, essa premissa aí de como que edita objeto, como que trabalha com ele.